Quais são os riscos de uma sonegação aí de imposto, de uma sonegação fiscal? Antes de responder, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, dê sua sugestão, seu like, né, se você está gostando ou não do nosso conteúdo. Meu nome é Roberto Barbosa, sou contador e sócio aqui da Contabilidade e Finanças. Então, quais são os riscos, né, da questão da sonegação fiscal? No vídeo que eu fiz há pouco tempo, eu falei sobre a DIMP, que é a declaração aí de informações de meio de pagamento, onde os administradores de cartão informam aos entes federados aí o que passou, né? Seja cartão de crédito, débito, Pix, o que foi na questão de transação eletrônica. E faz esse cruzamento com o que você informa, com o que você faturou através de nota fiscal. Então, quais são os riscos? Eu falei até nisso, e aqui vou frisar novamente, que acontece o seguinte: muitas questões de sonegação são de forma dolosa. Como é de forma dolosa? Intencional. Intencionalmente eu digo, eu não quero declarar o imposto correto. Eu quero sonegar. E acontece muitas vezes por meio de erro. Sendo que, no resumo, o objeto lá, ou seja, a conclusão é: houve sonegação nos dois casos. Então o Estado vai sempre arbitrar pelo lado que houve a sonegação. E aplicar todas as penalidades. Roberto, e as penalidades? As penalidades eu digo que é quase um buraco sem fim, né? Você vai ir no poço, vai cavando, vai ter até a esfera de fato, uma esfera penal. Como assim, Roberto? O que acontece na prática? Inicialmente, né, configurada essa sonegação fiscal, se você tiver, por exemplo, no regime Simples Nacional, você vai perder o Simples Nacional, você vai pagar a multa. Imagine que você pagar no Simples Nacional de 5%. Então, o ICMS de venda é 18%. Então, só no Estado você vai pagar 18% de ICMS, porque vai estar fora do regime simples, e vai ser aplicado 100% de multa, ou seja, mais de 18%. Imagine 36% de alíquota, fora todos os impostos federais. Então, as alíquotas federais, as multas federais podem acontecer até 150% de multa sobre o que era valor principal. Imagine 150% de multa. Então, a dívida que às vezes era 2, 3 mil reais pode acontecer em 10, 15, 20 mil. Ou seja, uma coisa sem fim. E outra coisa, você vai responder a um processo, certo? Então, se o Estado quiser impecar com um processo, aí até na esfera penal, pode entrar inclusive o Ministério Público, pode haver bloqueio de bens. Então, como eu disse, assim, pode ser um problema pontual que seja resolvido, como pode também ocasionar até a questão, inclusive, de bloqueio de bens e prisão pelo crime, que é crime na esfera penal, certo? Deixa bem frisado, o crime de sonegação fiscal. Ou seja, se for configurada a sonegação de fato, principalmente de forma dolosa, aí de fato pode ser aí na esfera penal. Então são prejuízos gigantescos que vai além de prejuízos somente financeiros. Então você vai ter uma dor de cabeça gigante. Então, como hoje a fiscalização muito mais em cima, os cruzamentos através de cartão. Imagine que hoje, a gente está em 2023, a gente está se falando que só meio de pagamentos eletrônicos. Ou seja, hoje basicamente 80% a 90% roda por meio eletrônico. Então o percentual em dinheiro e moeda viva é muito baixo, que é cada vez mais escasso. Então se transacionou por meio eletrônico, sempre vai ter o que eu digo sempre. Imagine que meio eletrônico você envolve pelo menos 3. Quem está comprando, quem está vendendo e o intermediador. No mínimo 3, que geralmente aí, se for o Pix, passa pela Receita Federal, está envolvendo no mínimo 4, às vezes 5, porque são 2 bancos distintos. Então imagine que você não declara, mas o banco declara. Se o banco não declara, o administrador do cartão declara. Então se o administrador não declara, mas passou pela Receita Federal, imagine que você está sujeito a várias bases de dados que estão sempre monitorando o que está transacionando. Então, de fato, você tem que colocar, o que muita gente não faz, colocar o valor do imposto aí no custo do seu produto e começar a se regularizar, se ainda não regular, desde já, porque, como eu disse, pode ter penalidades de meio devastadores aí, pode levar até prisão ou, de fato, uma falência da empresa. Então, até a próxima.